em cidades da região do Seridó. Em Currais Novos, 2 vazamentos de grandes proporções nos bairros Santa Maria Gorete e Paizinho Maria. Suspenderam o fornecimento de água para toda a área urbana. No município de Jardim do Seridó também tivemos problemas. Para falar sobre esses e outros assuntos, receba aqui nos estúdios o Adelson Santos, ele que é gerente em exercício do escritório da Caern aqui no Seridó, está substituindo por alguns dias a Rosi Gugel e vai conversar agora aqui com os ouvintes do nosso Panorama 95. Adelson, obrigado por aceitar aqui o nosso convite, bom dia. Bom dia Marcos, bom dia Geraldo, bom dia ouvintes. A gente aqui agradece em nome da Caern a oportunidade de estar aqui levando informes, esses comunicados dessas ações da nossa empresa, levarmos aos nossos usuários. Adelson, por que acontecem esses vazamentos? Currais Novos, Currais Novos 2 vazamentos, Jardim do Seridó 1, por que não com tanta frequência, mas acontecem os vazamentos? Esses de Currais Novos são 2 redes, né, de proporções consideráveis, 150 milímetros e 300 milímetros. Então a Caern ela vem investindo, já houve investimentos, como aqui ultimamente em Caicó, mas a gente tem uma malha de rede de distribuição antiga que requer já cuidados especiais e o tocante e a substituição. Então, como são projetos que demandam assim, investimentos altos e tem encaminhamentos para isso, mas como foi dito, em virtude de serem redes, né, que já têm um certo período de uso, então ocorrem essas ações que terminam culminando com vazamentos, né? Como são de grandes proporções, então há todo um preparo para que seja feita essas correções no menor tempo possível e retorne esses abastecimentos. E essas respostas são feitas com muita rapidez, realmente? Vocês conseguem consertar dentro do prazo previsto? Dentro do prazo previsto, graças a Deus, assim, a gente tem, dentro dessa programação, estamos conseguindo, né? São deslocados, assim, apesar de serem serviços de extrema complexidade, né? Onde aí nós temos, né, técnicos de diversas especialidades, operadores de máquinas, mecânicos de bombas, eletricistas, eletromecânicos, para que sejam direcionados para esses serviços e, graças a Deus, assim, com afinco dessas equipes, né? Então, em 3 flancos, né, hoje, desde ontem, aliás. Então, a gente está, graças a Deus, em mais de 90% dos serviços, os prazos que são estipulados, a gente está conseguindo cumpri-los e em certos momentos, até antes desse prazo, conseguimos consertar e retornarmos o abastecimento para as nossas cidades. Hoje, graças à tecnologia, essa resposta ela consegue ser mais rápida? Antigamente, por exemplo, vocês levavam mais tempo para poder consertar um vazamento como esse? A certeza, sim, porque são investimentos, né, necessita de investimentos para que a Caern ela preste um serviço, né, mais rápido, tenha um retorno mais célere, né, desse serviço. A gente, por exemplo, hoje, nesse momento, né, a Caern ela fez aqui no Seridó uma aquisição de mais 3 geradores, né? Hoje, esse gerador que foi para Currais Novos está sendo inaugurado, digamos assim, no serviço hoje. Então, você já não precisa deslocar. Hoje, como eu disse, a gente está em três locais diferentes. Então, a tendência é que você tenha esses equipamentos. Cada vez mais a companhia vem se modernizando, vem adquirindo frotas, veículos, ferramentas que proporcionem, como eu disse, celeridade no atendimento aos serviços e, consequentemente, uma melhoria na prestação de serviço à nossa população. No caso, Currais Novos continua sem abastecimento? Currais Novos continua sem abastecimento, né? Paramos ontem porque essa tubulação, ela, para ter o seu conserto, ela tem que estar completamente vazia. Então, faz essa interrupção na distribuição de água para que haja um consumo por parte da população. Então, as redes, ao momento que estiver vazia, aí sim, realmente, a gente acredita que hoje pela manhã elas já estejam vazias e daremos início, já agora às 7h30, 8 horas, a esses procedimentos e esperamos cumprir com o prazo estabelecido para o conserto. Esses 2 dias sem água, por exemplo, atrapalha o calendário que vocês têm de abastecer a cidade ou vocês conseguem em pouco tempo normalizar essa situação? Olha, Marco, a gente, com esse advento da pandemia, né, houve um aumento no consumo, né, considerável, já que
mais pessoas estão em casa, né? As aulas não estão acontecendo, então naturalmente houve um consumo, um aumento no consumo. A diretoria, né? Houve uma determinação da nossa diretoria para que aonde fosse possível, né, teríamos que atender a população no máximo de tempo possível, reduzindo essa questão de rodízio. Onde for possível, a gente tem que atender essa determinação da população, da diretoria. Agora, claro, você para 2 dias, há, sem dúvida nenhuma, um impacto, né? Então, é tanto que nos nossos comunicados a gente pede que nesse período a população reforce o uso racional para que consiga manter esses 2 dias esse consumo e não afetar tanto, principalmente as partes mais elevadas das cidades, quem numa parada dessa, numa interrupção dessa, sente primeiramente esses efeitos, as partes mais elevadas. Então a gente reforça aqui com o pessoal das partes mais baixas que continue usufruindo, mas de forma mais racional ainda, para que esse efeito ele seja mitigado da falta d'água. Já já nós vamos falar sobre Cerro Corá, o ouvinte aqui já cobra alguma coisa com relação a Cerro Corá. Mas antes, saímos de Currais Novos, o que é que aconteceu em Jardim do Seridó? Jardim do Seridó, ontem, essa primeira informação da parte elétrica lá na estação da Passagem às Traíras, o pessoal já ontem deslocado para lá, identificou que o problema ocasionado na parte elétrica é um problema de vazamento. Então, houve já uma primeira identificação desse problema. A equipe, como disse, está retornando agora pela manhã para dar início a esse conserto do vazamento e retornar o abastecimento para a cidade de Jardim Seridó. Retornar ainda hoje? A intenção é essa, né? Mas a gente, para cumprir com o nosso papel social, né? Claro, ontem houve durante a noite a reativação do sistema de Carnaúba dos Jantas, né, da adutora emergencial. Então, vocês hoje contam com várias alternativas de abastecimento. Para o Jardim do Seridó, por exemplo, retomou a barragem das Traíras, mas tem, por exemplo, a adutora de Parelhas, do Boqueirão, né? Então uma falha, a outra entra. Pronto, nesse caso, hoje teve uma confirmação aqui até, mandar aqui um bom dia para Romário, né, o nosso chefe do escritório lá, confirmou que hoje, né, já amanhecendo, então já ameniza essa situação. Em certos pontos está tendo água lá através do sistema de Carnaúba dos Jantas, o que já ameniza essa situação enquanto concluímos os serviços aqui da Passagem às Traíras. Porém, normalizado totalmente, mais ou menos em 72 horas, né? Porque justamente tem esse efeito nas partes mais elevadas, então quando a gente dá esse prazo de 72 horas é para que o abastecimento esteja 100% recuperado. Ok. Também temos problemas em Jardim de Piranhas? Jardim de Piranhas também, a questão de bombas, né? Teve umas manutenções e umas novas instalações. Então, lá é mais a parte de chegada desses equipamentos, né? Também a parte mais... Só está sendo mais afetada agora a parte mais elevada da cidade, mas a gente está correndo contra o tempo para que essas substituições sejam, né, bem célere a recomposição e que a gente volte, como diz lá, são trechos menores, são partes menores, as partes mais elevadas é que estão nesse momento com essa problemática. Falar aqui, o nosso ouvinte Zé Neto, lá de Cerro Corá, ele coloca o seguinte: gostaria de saber da CAERN quando vai ser normalizado o abastecimento aqui em Cerro Corá, visto que a cidade encontra-se há mais de um mês sem água, porque o transformador foi roubado e até agora não foi substituído. Cerro Corá você conhece muito bem, né? Ali pertinho de sua jurisdição em Currais Novos, né? Isso. E aí? Cerro Corá, a gente, se o espírito não me engano, só esse ano é o 3º caso de furto, né? Não é até do transformador em si, né? Os vândalos, eles utilizam-se de algumas formas para coletarem o cobre, né? Que é o que está dentro desses transformadores, então, que tem um valor assim para eles, né, considerável. Então eles conseguem romper a parte do transformador, à medida que ele cai, já se esfacela ali e eles coletam esse cobre. Então eu acho que é a 2ª, 3ª vez que isso ocorreu já esse ano. A CAERN, a gente sabe que tem os trâmites burocráticos, e a CAERN optou por
comprar um transformador de alumínio, já que não tem um valor comercial, então espera-se com isso diminuir esse interesse dos vândalos por isso, né? Então, paralelo a isso também, novas formas de tentar uma proteção maior para esse, mesmo sendo de alumínio, mas uma proteção maior, ainda para evitar que vândalos voltem a utilizar desse artifício. Como foi dito, há todo um processo burocrático, né? A gente sabe que a parte pública você não pode, até tendo o orçamento, tendo dinheiro no bolso, chegar ali e comprar, né? Então tem um trâmite normal que tem que seguir. Já foi contratada essa empresa, a CAERN já teve esse final de semana, já abriu todo o acesso para que fosse feito esse serviço. Ontem tivemos lá o nosso engenheiro Isaldo Breno, teve ontem lá, né? Quando eu retornar agora de 7h30, aí eu vou ter essa informação lá no escritório, mas a gente espera o mais rápido possível voltar a atender através do açude Pinga, o abastecimento. Vale salientar que Cerro Coralha está sendo abastecida através do sistema adutor Serra de Santana. Claro que, como tem todas as comunidades, todas as cidades ali, então esse abastecimento que era feito também com as outras cidades, teve que ser feito, dividido com Cerro Corá. Então, a cidade de Cerro Corá, claro, está complicado o abastecimento, mas ela está recebendo água da Armando Ribeiro através do sistema adutor Serra de Santana. E por que o nosso ouvinte ele reclama que é um mês que não tem água na cidade? Então, pronto, são pontuais isso que eu estou dizendo. Como está dividido o abastecimento, então a oferta diminui, né? Porque a oferta do Pinga ela é maior. Então, diminui a oferta, né? Continua a demanda mesma. Então, há essa problemática de gerir essa água dentro da cidade. Então, partes mais elevadas, né? Infelizmente, acontece essa problemática. Quantos dias para a CAERN instalar esse novo equipamento em alumínio? A previsão, né, que nós tínhamos que a empresa estaria, a gente acredita que até o final dessa primeira quinzena a gente retorna. Como eu disse ontem, Isaldo Breno, né, nosso engenheiro, esteve lá, acredito que com a empresa, né, e essa informação segura, certamente eu terei agora a partir das 8 horas. Mas você acha que, mas você poderia, claro, você fica à vontade, você que sabe da realidade, mas você acha que poderia prever, por exemplo, em quantos dias mais ou menos esse abastecimento de Cerro Corá vai estar normalizado? A gente queria até o final dessa primeira quinzena, né, retornarmos, aliás, o abastecimento através do açude Pinga. Ok. Por causa dessa pandemia, durante o bom tempo da pandemia, a CAERN ela não cortou, não suspendeu o fornecimento de água das pessoas que estavam inadimplentes. Essa questão do corte, do não cortar, ela continua? Ou a CAERN, por exemplo, agora está cortando realmente o fornecimento de água para quem não está pagando? A gente ficou durante a pandemia, foi suspenso, assim como outras empresas, né, também suspenderam as suas cobranças, mas entendeu-se, né, que já havia essa possibilidade da CAERN ir atrás desses consumidores que infelizmente estavam estão com suas faturas em atraso. Então agora, em setembro, a CAERN iniciou esse processo de comunicado de débito, né, de abertura para a solução desses pagamentos de débito e, em última instância, claro, né, se não for possível uma negociação, um pagamento dessas contas, que a CAERN ela possa exercer esse direito de suspender o fornecimento d'água, mas que não é do interesse da companhia e, claro, dos empregados com esse procedimento, né? Por isso que há essa emissão do comunicado de débito, há abertura para negociação e para pagamento dessas faturas. Ok, Adelso. Caicó, essa questão do abastecimento está normalizado. A gente tem recebido aqui poucas reclamações de falta d'água, né? Mas realmente na prática, hoje Caicó está com abastecimento regular? Rádio é um termômetro, né, Marco? A gente percebe, né, quando está essa problemática, o pessoal às vezes procura até antes a imprensa, né, do que os escritórios, e assim, eu zelo que isso é uma função extremamente importante, né, de vocês, imprensa, claro, como você disse,
no início há, às vezes, bons e maus profissionais, mas a grande maioria, né, é parceira, como tem que ser, isenta, né, é um elo entre a empresa e o consumidor. Então, ontem tive esse cuidado de ver com o nosso chefe do escritório aqui, Sóstenes, que é quem coordena, né, a distribuição. Então, o abastecimento de Caicó, ele está atendendo de forma satisfatória a população. Casos pontuais acontecem, mas essa distribuição está tranquila, toda a cidade sendo abastecida, o que dá essa tranquilidade para a gente e, claro, evidente para a população. Mesmo diante desse aumento no consumo, né, em virtude da pandemia, a cidade ela está sendo bem atendida. Ok, eu queria que agradecer a sua participação, desejar sucesso. Quem está aqui lhe mandando um abraço, está aqui ouvindo, é a Rosi Gugel, né? Rosi, está de férias, é isso, é? Rosi Gugel... Rosi tira férias quantas vezes no ano? Rosi Gugel, um abraço, né? Ela está merecidamente aqui, né? Eu estou substituindo ela mais 25 dias. É bom explicar quando você diz assim, nesse tom de brincadeira. Rosi, né, que está aí à frente... Trabalha demais, é muito competente. À frente esse período e nessa situação extremamente difícil que passamos nesses últimos anos. Então, 16, 17, 18, né, que ela, infelizmente, né, por ser a comandante do barco e o comandante é o último a abandonar o barco, né, então ela não teve a possibilidade de gozar essas férias a que ela tinha direito nesse período. Então, agora com essa melhorada na questão do abastecimento, então ela merecidamente tirou um período de 20 dias em julho, agora está mais 25 dias e me confiou essa missão. A gente está aqui tentando dar continuidade a esse período, mas merecidamente Rosi está esses 25 dias aí descansando, né, para que retorne agora no final de outubro as suas atividades aqui, conduzindo a gerência. E ela colocou aqui, o Adelso é competente. Sim, Rosi está dizendo, né? Assinar embaixo, né? A gente espera, assim, atender as expectativas, né? Não nos falta vontade nem determinação, então a gente espera aqui dar a nossa contribuição da melhor maneira possível. Adelso, obrigado por sua participação, sucesso no seu trabalho e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Marcos, novamente agradecer e reforçar, né, nessas cidades que estamos com o abastecimento paralisado, pedir à população que reforcem o uso racional para que nós possamos, né, voltar o mais rápido possível e também termos um impacto menor possível. Marcos, eu quero só reforçar aqui os canais de atendimento da CAERN, certo? Os canais virtuais, né, que foram dados celeridade nessa questão agora da pandemia, que é o 115, é o número 115. A gente tem a agência virtual através do endereço agência.caern.com.br, tem o aplicativo, né, da CAERN. Temos agora uma ferramenta extremamente popular, né, que é o WhatsApp, né, através do 981 37 23 43. Então, nesses canais, todos esses canais, o nosso consumidor terá acesso aos serviços disponibilizados pela companhia. Então, são ferramentas para que, visando a comodidade do nosso usuário, né? Então, que a gente até alerta que só em último caso mesmo, que não tenha condições, que procure os escritórios, senão no conforto da sua residência você tem acesso a esses serviços. Ok, então, conversamos com Adelson Santos, ele que é